Então, bem-vindo para a aula de código de tratamento de erros. É parte do processo de codificação. Então, nós vimos já como obter o código ideal, né? A partir desse código ideal, que na verdade, a máxima eficiência, levando em consideração os símbolos e as suas distribuições de probabilidade, nós temos como elaborar, através do Shannon-Fanon e através do Huffman, um código extremamente otimizado, né, ou o ótimo, no caso do Huffman, que dá a máxima eficiência no processo de codificação. Bacana, né? Então, é um algoritmo que consegue gerar um código ótimo, né? Então, em cima desse código ótimo, né, nós podemos fazer alguns truques, né, que é parte da teoria da codificação, que acrescenta não a quantidade de informação, né, mas acrescenta algumas propriedades. Uma dessas propriedades são os códigos de tratamento de erros. Tá? São bits que a gente acrescenta nesse código de forma a tornar esses códigos, digamos, mais robustos, talvez, né? Mais capazes de lidar com erros. O bit já é bem resistente a erro, né? Mas além disso, a gente pode fazer alguns truques de codificação, né? Algumas propriedades, inclusive, são na área da matemática, que permite que esses códigos resultantes sejam melhores. Tá? Um deles nós já vimos, né? Que é o bit de paridade. Tá? Então, uso da codificação, código de detecção e correção de erros. Tá? Então, bom, tem várias formas de lidar com erro. O primeiro problema é realmente detectar que houve um erro. E depois precisa ver que tipo de erro ele suporta. Tá? No fundo, ao acrescentar esses códigos para proteger a informação, você não está acrescentando mais informação. Isso é uma coisa importante vocês lembrarem. Então, a partir de uma codificação com máxima eficiência, qualquer bit que você acrescentar, né, visando dar mais robustez ou mais capacidade de detecção, você não está acrescentando mais informação, mas você está aumentando o tamanho do código. Portanto, vai haver uma redução da eficiência. Vai piorar a eficiência, mas em contrapartida vai melhorar a segurança, né, dos dados que estão lá. Tá? Então, informações adicionais são acrescentadas para a possibilidade que o receptor detecte e corrija o erro. Né? Tá? Um dos conceitos importantes, né, quando você discute, né, essa questão de redundância, né, desculpe, a correção e a detecção e correção de erros, é o conceito de distância de código, né, que foi introduzido pelo Hamming, né, que foi acho que ela é matemático, né, que introduziu essa ideia do que é distância de Hamming. Tá? Então vamos lá. Vamos tentar explicar de uma forma mais simples. Tá? Vamos imaginar que você tem um código ótimo, né, para dois símbolos igualmente equiprováveis. Tá? Então você tem, por exemplo, uma informação de cara ou coroa, né? É um binário, só tem dois símbolos e que são equiprováveis, né? 0,5 cada um. Qual seria o código ótimo para eles? Alguma ideia? Essa é fácil, né? Certo? Atribuir zero, né? Usar um bit só, né? Tá? Log de 2 na base de 2, são dois valores diferentes, dá 1, né? Então, um bit só, atribui 0 para o cara, ou faz o 0 para a coroa, né? 0 para um e 1 para o outro, certo? Não, não existe redundância, não existe nada, mas é máxima eficiência. E aí, o Ramin fala, vamos acrescentar um pouco de redundância para tornar isso mais robusto, né? O que seria redundância? Então, vamos transformar vamos usar mais bits para representar cara e coroa. Vamos supor que vamos colocar mais 3 bits, então 4 bits no total. Tá? 4 bits no total para 0 e para o 1. Mas quais seriam os valores, melhores valores, né, para se atribuir para o 0 e para o 1? O que vocês acham? Talvez 0000 para a cara e 0001 para a coroa? O que vocês acham? Mudou alguma coisa?
Não sei se vocês viram, né? Eu peguei 0000, 4 bits, né? Tudo zero. E o bit seguinte, que é o 0001, né? Para o coroa. Tá? Aí entra a ideia da distância de código, né? Do Hamming. O que é distância de código? Então, esses dois códigozinhos, né? Esses dois símbolos, qual a distância de código entre eles? Qual a distância de código entre 0000 e 0001? Tá? Nesse caso, é o exemplo que está aqui, né? Tem um código, né, para um símbolo que é o 0110. Dá para ver o mouse ou não? Não. Não. Não, puxa ele aqui. Mas se você tá pelo slide, tem algum canto aí que dá pra você colocar pra aparecer o laser, eu acho. Não sei se Vamos ver no seu se. computador. Opa, não sei se É que mudou ele algum. sempre fala como se a gente estivesse vendo, a gente não tá vendo, fodeu tudo. É chato isso, hein? Eu não sei se tem alguma opção. Bom, eu não vou conseguir descobrir na hora aqui. Aí, destaque, assinar. Será que destaque? Bom, eu não sei o que vocês estão enxergando. Como é que está? Melhorou ou piorou? O tamanho da tela reduziu, né? Reduziu pouca Sim, sim. coisa. Mas dá para ler, né? Dá, Mas agora dá para enxergar o amarelinho aqui. sim. Amarelinho dá. Mas o mouse não, né? O pointer não, né? Vamos fazer isso. Eu vou marcar com amarelinho, pronto. Você tem dois, comparando esses dois, né? Entre o 01 e 10, e o outro código é É 1110. aquela setinha ali do lado da mãozinha. Será que não passa a aparecer? Setinha do lado. Ah, tá. Não sei, não mudou muita coisa, não. É o seletor. Não, não é esse. Será que é 11? Não, não sei não. Bom, tá dando para ver, né? O amarelinho. Então, ah, veja, esses dois códigos são bem semelhantes, tá? Eles compartilham mesmo números, né? Que é 110, não é isso? E a diferença só está nesse primeiro número, né? Que é 1 é 0 e outro é 1. Então, quando uso 4 bits, né? O 0000 para o cara, por exemplo, e o 0001 para o coroa, nós temos dois códigos, mas que eles são bem próximos. Eles compartilham 000, os três zeros, né? E a única diferença é um bit. Vocês concordam? Né? Então, a distância de código, nesse caso, entre esses dois, é de apenas 1. Não sei se vocês perceberam, tá? Essa ideia de distância de código. Tá bom? Agora, imagine que eu escolha o 0000 para 1 para cara, novamente, e eu escolha o 1111 para o coroa. Tá certo? Aí a distância de código entre esses dois códigos passa a ser 4 bits. Todo mundo entendeu? Você pode repetir o número, por favor? É que eu só entendo se eu escrever. Essa hora já é difícil, né? Tá? É que eu tenho realmente dificuldade de quadro. Aqui tem que ser multiusuário, né? Vamos ver se eu consigo colocar aqui na tela. É só dizer quantos bits estão diferentes, não é? Sim, quantos bits estão diferentes, né? Nesse Os caso quatro. aqui, é amarelo, né? Você só tem um bit diferente, não é isso? É, nesse caso sim, é só um. Tá? Agora, se eu atribuir o 0000, são 4 bits, né? Tudo zero para um dos símbolos e 1111, né, para o outro símbolo, eu passo a ter 4 bits de diferença. Tudo bem? Então, a minha distância de código passa a ser 4. Tá certo? E se for, aqui ó, o Cauê está perguntando, né? 0000 e 0010. A distância de código continua sendo 1, tá? Porque só tem um bit de diferença. Então,
qual que é a importância desse conceito de distância e código, né? Então, se você tem um bit apenas de distância, se esse bit ele virar 0 ou virar 1, eu já confundo um com o outro. Tá? Enquanto que você tiver esse 0000, né? E deixa eu só colocar aqui. E 1, né? Com 4 bits. Para eu confundir um com o outro, eu preciso que 4 bits virem. Né? Então, veja bem, se eu tenho 0000, né? Teve um ruído, né? E o outro símbolo veio 0, desculpa, vamos assim, 1101, por exemplo. Veja o segundo exemplo. Tá? Nesse caso, a distância seria 3. No fundo, a distância continua sendo 4, tá? É o mesmo bit, é o mesmo caso do exemplo. Mas veio um ruído e o terceiro bit virou 0. Ok? Deu para entender? E aí, analiso esses dois casos aqui. Eu consigo saber que esse 0000 é um e o 1101 é o outro? Eu tenho como confundir? Se for essa situação, por exemplo, né? Se esse bit, esse último bit virar, né? Eu vou confundir um símbolo pelo outro, né? Enquanto que nesse caso aqui, tá? Esse caso aqui, né? Com ambos. Tá? Se o bit virou efetivamente, mas mesmo assim, esse cara aqui, eu consigo corrigi-lo, né? Para... Não consigo? Não sei se vocês perceberam. Eu consigo corrigir, porque isso aqui, né? Qual que seria mais lógico, na verdade? Ou qual que seria, né? Quem é quem? Tá? A distância de código entre esse 1101 para 111 é um bit só. Então, a probabilidade de virar apenas um bit, né, é maior do que esse segundo caso, onde você teria que virar 3 bits, não é isso? Para você confundir com o 00. O ruído teria que ser maior, né? Capaz de teria que mudar 3 bits. Tá certo? Então, o ruído seria a menor quantidade. Sim. No fundo, o conceito de distância e código tem a ver justamente com isso. Você distribuir o código de uma forma inteligente dentro do espaço de código. Tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. A melhor coisa é desenhar, né? Mas eu não sei se vocês vão conseguir enxergar isso. Eu tenho que virar um craque de mudar de tela. Vamos lá. Professor, eu me perdi um pouco. É por que a gente coloca um monte de bit mesmo? Por que a gente não deixa só 0 e 1? Para aumentar a redundância, eu reduzo a eficiência, mas consigo atribuir mais propriedades, tá? Aí se vier uma interferência, o código fica parecido, aí não dá tanto erro. É Isso. isso? Estou acrescentando códigos, né? Estou acrescentando bits, né? É claro que a minha eficiência caiu bastante, né? Porque em vez de 1, estou usando 4, certo? Né? Certo. Então, mas em compensação, que tela apareceu para vocês? Está aparecendo uma tela branca ou não? Sim. Sim. Uma tela com pontinhos. Com pontinhos, tá? Então, veja aqui, vamos imaginar que... Opa, estou escrevendo uma coisa errada. Onde está? Está aqui.
Então, vamos imaginar, então, isso aqui. Amarelo é fogo. Isso aqui seja meu espaço. Não, ficou bem redondo, mas esse seja meu espaço de código, tá? Desenhei redondinho, então, só para facilitar. Então, os casos. Então, imagine que tenha um espaço que tenha 4 bits. 4 bits. Deixa eu ver. 4 bits. 2 elevado à quarta. Que vai dar. Opa, desculpe, gente. A canetinha está escorregando. 16 possibilidades, certo? Então, o meu espaço é 16 números possíveis, valores possíveis. Só que eu estou escolhendo 2 códigos. Vou escolher um código aqui, outro código aqui, com máxima distância possível. Tá certo? Máxima, eu quero ter uma fronteira no meio aqui. Máxima distância possível. Tá? Nessa situação, mesmo que tenha um ruído que faz com que esse cara aqui, né, assuma uma outra identidade, assuma outro código, ainda assim ele se mexeu dentro dessa fronteira do lado de cá. Ainda consigo dizer que esse cara, por exemplo, cara. E aqui seja o código da coroa. Opa. Tudo bem? Então, tenho 16 possibilidades, né? E aí dividir no meio, dando 8 possibilidades para coroa e 8 para cara. Né? 8 códigos aqui diferentes. Então, mesmo bit, então, é o caso do bit que foi colocado ali, né? Então, sei lá. Então, esse cara aqui, cara, é o 0, 0, 0, 0. Mas o coroa é o 1, 1, 1, 1. Veio um ruído aqui, né? E entrou aqui, ó, código 0. Ok? Como é vizinho, né? Mudança de um bit só, né? Tá? Ele mudou esse cara aqui para 1. Como é um bit só, e é vizinho, e ainda está dentro da fronteira do que eu chamo de cara, tá? Eu ainda tenho como conseguir interpretar isso como sendo cara. Então, esses bits redundantes que estão aqui, tá? Eles existem, né? Não só eu consigo detectar que houve um erro, né? Mas também eu consigo corrigir esse erro. Eu posso voltar para o 00. Não sei se ficou mais claro com esse desenho. Ou ficou mais confuso. Tá? Então, essa é a ideia de espaço de código e distância de código. Agora, se eu tenho só essas duas possibilidades, de cara ou coroa, e eu tenho duas únicas possibilidades, né? 0 para o cara e o 1 para o coroa, usando apenas um bit, qualquer virada de bit aqui, tá, do ruído, eu perco a informação. Tá? Eu não confio mais na informação. Eu não tenho nem como detectar se houve erro ou não. Tá? Imediatamente um vira outro, o outro vira outro. Né? Perceberam ou não? Essa diferença? Sim. Bacana, né? Tá? Então, essa é a ideia de espaço de código. Tá? Não só espaço de código, como também criar uma distância de código. Então, toda vez, para poder ser possível criar uma distância de código, eu preciso ter redundância, eu preciso ter mais espaço. Tá? Então, em vez de um bit, eu estou usando 4 bits, ou seja, estou ficando mais espaçoso, mas em compensação, vou criando mais distâncias, né? Tá? Que facilitam esse espaçamento. Tá? Não precisa ser só esses números aqui, viu? 0, 0, 0 e 1, 1. Você pode criar, vamos ver, máxima distância, vamos ver, o que seria? Você pode dizer que o 0, 0, 1, 0, 1, né? E 1, 0, 1, 0 para o outro. Veja, a distância de código aqui é 4 bits, né? Para todos. Tudo bem? Importante é ter máxima distância de código. Isso é a ideia de fronteira, né? Tá? E aí,
quantos bits ele aguenta, né, virar, por exemplo, enquanto que eu não consigo distinguir, tá? Isso é uma coisa matemática, na verdade, né? Então, graficamente dizendo, olha, o que vai provocar confusão? Primeiro, você tem que evitar que haja códigos, né, que possa cair em cima dessa fronteira. E se cair na fronteira, eu não sei de que lado ele pertence, se é cara ou coroa. Então, tem que evitar que isso aconteça. Isso, tá bom? Então, matematicamente, eu faço um código onde essa fronteira, né, bem próxima, tá? Mas ele não cai em cima de nenhum código válido, né? Tá? Tudo bem? Para fazer essa separação. É como se fosse um espaço, né? Que tivesse um fundo, né? Onde qualquer coisa que cai assim, ele escorrega para o fundo, né? Quer dizer, qualquer valores que caiam aqui, ele é puxado para o valor correto, né? Então ele faz uma correção. No fundo é um código que não só detecta erro, como também ele corrige erro. Tá bom? Essa é a ideia geral, né? Por trás da correção. Tudo bem? Não sei se ajudou ou piorou, né? Mas enfim, essa é a ideia básica. Então, voltando para a transparência. Dúvidas? Existe algum cálculo para você balancear a eficiência com a redundância? Ah, não, não tem. Essa é uma boa pergunta, viu, Gabriel? Mas são atributos distintos. A redundância, por exemplo, tem situações onde o bit está bem protegido, né? Você não está sujeito a ruído, ou seja, você não está transmitindo o bit, então eu não preciso ter tanta redundância, né? Agora, vou maximizar a eficiência, tá? Está gravando em disco, por exemplo, que não tem tanto problema. Agora, se eu estou transmitindo para uma linha de comunicação, aí você corre risco, né? Dependendo da linha da comunicação. Se eu estou mandando pela fibra, é uma característica. Se eu estou mandando pelo rádio, né? Ondas eletromagnéticas, você tem mais interferência. E aí você tem que ter estratégias distintas, né? De acordo com o seu problema, tá? Então, voltando para essa tela aqui, tá? Não sei se essa tela volta automática. Voltou para vocês? Voltou. Voltou, né? Tá, obrigado. Então, aqui, essa distribuição de código, por exemplo, ela não sei se o mouse está. Vocês estão enxergando o mouse? Não. Sim. Legal. Então, essa distribuição aqui é uma das técnicas usadas para máxima distância e máxima variação. Mas dependendo da situação ou do ruído, né, eu posso adotar um código diferente. Tá? Um ruído de comunicação típica, ele não tem uma largura de um bit, né? Ruído é ruído, né? Tem uma largura variável. Vocês concordam? Tá? Normalmente, então, alguns ruídos de comunicação, principalmente no ambiente eletromagnético, ele faz uma saturação. O que é saturação? É um ruído largo, né? Ele joga todos os bits para 1 ou todos para 0, por exemplo. Né? É uma onda sinusoidal grande, de alta potência, então, uma sequência de bits, por exemplo, ele satura tudo para 1. Então, tipicamente, um erro desse tipo é que ele força, né? Ele acaba gerando, aqui, por exemplo, muda para 1, vira tudo 1, uma sequência de 1s. Então, aqui, você pode escolher um código adequado, com a variação adequada, de forma a capturar, né? Ou de forma a detectar esse tipo de erro. Tá? Se eu tenho tudo 1 ou tudo 0, eu sei que houve um ruído, né? E com isso tentar, pelo menos, detectar o erro. Eventualmente eu não consigo corrigir o erro, né? Tá? Mas aqui, por exemplo, vira tudo 0. Tá? Uma sequência de zeros. E você sabe, pela codificação, que não existem sequências de zeros ou sequências de números. Aqui, no caso, se eu escolher esse 000 e 111, ele não são uma boa escolha do ponto de vista de comunicação. Ele é uma sequência de mesmo valor. Tá? Essa sequência aqui, valores diferentes, é melhor do ponto de vista de comunicação. Por quê? Porque ele está variando entre zeros e uns. Tá? Então aqui,
Se você tem uma transmissão de um valor, a distância de código é a mesma, tá vendo? São 4, ambos os casos. Mas se eu venho um ruído aqui forte, né, onde satura tudo para 1, leva tudo para 1, ele facilmente vai ser confundido com outra informação. Tudo bem? Vocês entenderam ou não? Tá? Então, veja, o problema é o problema que determina, né, que técnicas eu devo usar para melhorar, né, a robustez da informação. Tá? E aí nós temos os códigos, né, para isso. Então, o código é um recurso, é uma técnica, né? Codificação é uma técnica que vai depender, quer dizer, que recursos vou utilizar. Né? Vou utilizar os recursos que forem necessários de acordo com o meu problema. Bom? Ficou claro? Né? Então, não existe um cálculo para balancear, porque existem requisitos diferentes, tanto para eficiência como também para redundância. Bom? Bacana, né? Eu acho legal. É uma forma criativa de se utilizar a codificação. É por isso que é uma área que muita gente gosta, né? Então vamos tentar voltar para a minha apresentação. Para a apresentação. Vamos lá. Então voltando aqui. Distância de código de Hamming. Tá? Então, essa é a ideia de distância de código. Voltando, né? Tem uma coisa chamada algoritmo de Hamming para fazer um código de correção de erros. Mas vamos voltar um pouco de paridade. Vocês lembram da paridade quando a gente discutiu a tabela ASCII? Né? Então, paridade é um recurso de codificação, é um bit que acrescentamos para detectar erros. Né? Então, paridade par significa que tem que ter um número par de uns, e paridade ímpar significa que tem que ter um número ímpar de uns. E aí, esse bit de paridade, a gente transforma ele em zero, acrescenta o zero ou acrescenta um, de acordo com essa lógica, né? Se já tiver um número par de uns, eu coloco um zero. Se tiver um número ímpar de uns, eu coloco um para que tenha sempre um número par de uns, se a paridade que eu escolher for par. Tranquilo, né? E se foi convencionado que a paridade seria par e de alguma forma eu recebi um número ímpar de uns, né? Ou então estava gravado, né, um número ímpar de uns na gravação com paridade, tá? E isso faz com que eu detecte que houve erro, tá bom? Todo mundo entendeu a paridade? Né? Então, a paridade é apenas um dos truques que se utiliza para detectar erros. Existem outros truques, né? Apesar de que pode ocupar mais espaço. O problema da paridade é que você tem, por exemplo, você está protegendo 7 bits e colocando o 8º bit como paridade, como o caso do ASCII, né? A tabela ASCII. Nesse caso, se você tem uma virada dupla, né, 2 bits virando, né, ele gera, eu não consigo detectar. Vamos colocar um exemplo, né, Cauê? Então, vou voltar. Isso que dá trabalho, fica chaveando de tela, né? Mas assim, janela. Então, os problemas tela. Tela 2. Apareceu os rabiscos? Sim. Legal. Um instantinho, gente. Limpar a tela. Pronto. Limpar a tela. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vou colocar 7 bits aqui, tá? Coloquei algum lugar errado. Vamos lá, gente. Vou ampliar aqui. Aumentou a tela ou não?
Não sei se isso aqui Aumentou. aumentou, né? Tá. Vamos tentar fazer isso. 0, 0, 0. Vou colocar 7 bits, tá? Pronto. Tá? Vamos escolher a paridade par. Paridade par. Bom? Pode ser ímpar também, hein? Vamos escolher par primeiro. Tá? Paridade par. Qual que seria, então, o bit de paridade nesse caso aqui? Vou colocar o bit de paridade aqui, nesse canto aqui. Já tenho um, né? Se a paridade é par, eu tenho que ter o número par de 1, certo? O valor, portanto, é? Vamos lá, gente. Não vamos... Estamos com sono já? Certo? Tudo bem? Todo mundo entendeu? Tem que colocar ele na frente? Não, tanto faz. Posso colocar no fim também. Aqui. Dependendo do sistema, põe até no meio, né? Mas no caso a gente põe no começo. Para formar um byte direitinho, bonitinho. Tá? Então são 4 bits. Tá? E aí eu tenho o número par de uns. Então bit de paridade, no caso, é o 1. Tá? Vou colocar um outro número aqui embaixo. Tá bom? Qual que é o bit de paridade aqui? Qual o valor dele? Vamos lá, gente, coragem. É que não está chegando o chat, né? Vamos ver se vocês estão falando alguma coisa. 0, muito bem, Cauê, é 0. Desculpe, eu não realmente tenho que ficar chaveando isso aqui, né? Então, é o 0 aqui. Tá bom? E assim por diante. Vou colocar mais um exemplo, mais alguns exemplos. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. O bit de paridade, no caso, eu tenho 1, 2, 3 bits uns. Então, eu tenho que colocar o 1 aqui para que ele seja par. Okay? E aí, mais um número aqui, ó. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Certo? E aí, qual seria o bit de paridade? Aqui tem o número ímpar de 1. Portanto, eu tenho que colocar um 1 aqui. Certo? Deu para entender o bit de paridade? Ficou bem melhor assim. Aqui, uma linha para separar o bit de paridade, tá bom? Bom, qual que é o problema do bit de paridade, né? Tá ok, tá bonitinho aqui, mas se virar aqui, por exemplo, se aqui virar 0, né? Vai bater o número ímpar aqui e vai dizer, você vai detectar o erro, né? O próprio bit de paridade, se esse bit de paridade virar 0, né? Vai dar erro, e aqui, né? Em vez de 0 virar 1, vai dar erro também, vai dar um número ímpar de uns, né? Então, ele protege inclusive o próprio bit de paridade, tá? Mas ele não está acrescentando nenhuma informação. Esse é um bit, né? Que tem 7 bits de informação. Né? Como isso aqui é uma lógica algorítmica que calcula a partir da informação, isso aqui não acrescenta informação, só acrescenta uma proteção, uma codificação que acrescenta proteção, tá? Para a detecção de erros. O problema do bit de paridade é que se virar 2 bits, né, ele não consegue detectar a virada dupla. Tudo bem? Tá? Tem outras opções melhores que o bit de paridade? Tem, né? Por exemplo, eu posso fazer, em vez de paridade, fazer uma conta do tipo soma todos os uns, né? E coloca aqui. Tá? Quantos tem aqui? Tem uns 2, 1. Desculpe, tem um só. Então, eu coloco aqui o 1. Né? Aqui eu tenho 4 uns. Certo? 1, 2, 3, 4. Certo? Então, em vez de 0 aqui, podia ser aqui. 4. Só que 4 em binário como é que era mesmo? Era 1, né? 1, 0. Não, desculpe, é 0, 0, 1. 0. Certo? Esse é o 4.
não é isso? O 000, 0001, 010, que é o 2, 111, que é o 3, e 100, que é o 4, tá bom? Então, se eu estou protegendo 7 bits, no máximo que eu posso ter é 7 bits uns, não é isso? Então, o número máximo aqui seria 1111, que indica 7. Então, estou usando 3 bits de código de detecção de erro para proteger 7. Dá um total de 10 bits aqui. Tá? Então, eu estou acrescentando 3 bits a mais, ou seja, há uma perda de eficiência de 3 bits para proteger 7 bits. Aí, no caso, né, qualquer virada de bit aqui, né, tanto para 1 ou para 0, eu consigo detectar. Certo? Deu para entender, não? Bacana, né? Esse esquema aqui, né? Alguém não entendeu? Deixa eu ver se há alguma dúvida. Nenhuma dúvida. Eu acho que eu não entendi muito bem porque que ficou 100. Não sei se tá meio complicado. Não sei. Não, não tem problema, pode falar. 100 significa aqui 4, né? Uhum. Tá? Então, eu mudei. Em vez de paridade, eu falei assim, ó, esquece paridade, agora quero, no fundo, um sistema de proteção que tem a soma. Tá bom? O que significa isso? Né? Ele vai somar os uns que estão aqui. Tem 4 uns, então eu vou colocar 100. Nesse caso aqui. Porque é 4 é binário? Oi? É É, 4 em binário, desculpe, é isso. entendi. Tá? Agora eu entendi. Eu não consigo colocar 4 decimal, né? Tá certo? Então eu sou obrigado a colocar binário. É tudo bit. Aqui, por exemplo, tem quantos uns aqui? Eu tenho 3 uns, né? 1, 2, 3. Esquece a paridade. Tem 3 uns dentro do 7, certo? Tá? Então eu vou colocar aqui 3, 0, 1, 1, né? Que é o 3 em binário. Tá bom? Qual E a vantagem? precisa Qual a ser vantagem? 3 bits? Porque 3 bits, porque eu estou protegendo 7, né? 7 bits. Qual que é o número máximo aqui? Quando todos eles tiver 1, né? Aí quantos uns eu vou ter? Eu vou ter 7, certo? Uhum. Né? E como é que representa o 7? O número máximo aqui seria 1111. Eu preciso de 3 bits. Entendi. Tá bom? Se Tá fosse bom. 8 bits, eu teria que colocar mais um bit a mais aqui, 4 bits, né? Porque aí já não consigo mais representar o 8, né? Verdade. Tá bom? Bacana, né? Tá? E com isso, se eu tenho essa indicação de 3 bits uns, qualquer virada de bit que houver aqui, eu consigo detectar. O que eu não consigo detectar é a mudança de ordem aqui, né? Se isso aqui virar 0, isso aqui virar 1, continua sendo os 3 bits, mas não consegui pegar essa virada. Mas é muito mais difícil acontecer isso, né? Tá? Porque você precisa ter um ruído que converta o 0 em 1 dentro do mesmo bit, né? Dentro do mesmo byte, e outro ruído que converta o 1 para o 0, né? Então, normalmente você não tem esse tipo de ruído. Mesmo porque o ruído não tem uma largura fixa, né? Tá? Então, essa é uma outra forma de você proteger, né, contra viradas, detectar todas as viradas. Né? Então, o bit de paridade protege, mas ele não protege contra virada dupla, né? Tá? Então, se isso aqui virar 0, se isso aqui virar 0, já continua sendo, o paridade continua sendo par, então ele não vai detectar essa virada. Tudo bem? Todo mundo conseguiu entender? Então, você tem vários esquemas. Então, esse é bit de paridade, tem outro esquema que é soma, né? Então, são vários algoritmos possíveis. Tá? Mas a vantagem da bit paridade é que consegue pegar pelo menos um bit virado. Tá? Então, vou apagar. Que eu quero só bit paridade. Agora eu quero fazer uma outra cálculo de paridade, tá? Meio
Vamos calcular um outro bit de paridade, agora só que em vez de ser esse horizonte de uma forma horizontal, calcular um bit de paridade vertical. O que é um bit de paridade vertical? É calcular assim, ó, certo? É em coluna. Tá? Então, qual que seria o bit de paridade aqui? Vamos fazer na ordem certa, senão eu vou conseguir. Aqui, nesse primeiro byte, desculpa, primeiro bit que está aqui. Na verdade, o oitavo bit, né? Temos 1, 0, 1, 1. Qual que é o bit de paridade aqui? Paridade par. 1, né? Tudo bem? Para ter o número par de uns. Seguindo, qual que seria o próximo? 0, né? Eu já tenho 2 bits uns. Aqui seria 1. Aqui seria 1. Aqui também seria 1, né? Eu tenho aqui 1, 1, 3, 4 aqui. Aqui já seria 0, porque já tem 2. Aqui seria 1. E aqui seria 1. Oh, bacana, né? Vocês entenderam a paridade vertical? Eu entendi. Sim. Tá. E aí, gente? Qual que é a vantagem da paridade vertical? Né? Ele consegue detectar, por exemplo, uma virada, né? Em qualquer um desses bits nesse sentido também. Tá? Então, isso tem vários nomes, né? Tem algoritmos que fazem a soma desses bytes todos, né? E colocam o resultado aqui. Tá? Então, é chamado de checksum. Tá? É uma sequência de bytes e ele vai somando, né, para fazer uma verificação de bloco. Então, a cada 100 bytes, por exemplo, você faz uma soma e apresenta o resultado dessa soma. Então, a redundância seria a cada 100 você tem um byte, né, de redundância, incluindo a soma. Nesse caso, nós temos 4, né, de cada 4 fez uma soma, uma paridade vertical, tá, e a gente chama isso de uma perda de um byte em cada 4, né, tá? Tudo bem? Dá para usar biparidade vertical e horizontal simultaneamente? Sim, é aí que eu queria mostrar. O objetivo todo dessa bagunça aqui é Ah, mostrar essa vantagem, né? Qual a vantagem, né? Você, claro, vai ter mais proteção, principalmente proteção contra virada dupla. Se vira isso aqui, né? Vamos supor aqui, vamos lá. Isso aqui virou 1. Vou passar uma borracha. Aqui é 0, né? E aqui é 1. Lembre que tem um 0 e 1, né? Então, vou colocar uma foto diferente. Aqui virou 1 e aqui virou 0. Bom, o que aconteceu aqui, ó? O bit de paridade aqui foi 1, 1, 1, 1. Eu tenho 0. Eu não peguei, né? Você concorda? Essa paridade horizontal não conseguiu pegar, tá? Porque teve o número par de uns. Mas a vertical pegou, né? Tá vendo? Aqui, ó. Né? Aqui deu ímpar e aqui deu ímpar também. A vertical conseguiu pegar. Né? Então, eu combinando o horizontal e o vertical, eu consigo ter uma cobertura melhor na detecção de erros. Tá bom? Bacana? Começando a gostar de codificação, né? Então, eu também gosto, porque é muito criativo, né? Vamos voltar à situação anterior. Isso aqui era que é 0, né? Desculpe. 0. E aqui é 1. Pronto. Tá bom. É isso? É 1. Tá. Tá bom? Qual que é uma coisa bacana que ainda pode acontecer? Tá? Vamos pegar um outro local aqui. Vamos pegar esse cara aqui. E não consigo apagar. Vamos pegar esse cara aqui. Desculpe, é mesmo byte, mas enfim. E
Era zero, né? É isso? Não, o que era aqui? Tinha um zero, né? Era 0. Era zero. Vou colocar um aqui. É um erro, né? Esse bit de paridade pegou, né? Essa falha, certo? Deu 1, 2, 3, 4, 5. Deu número ímpar, portanto eu consegui pegar. Certo? Vertical também pegou, não pegou? Sim, dos dois lados. Dois lados. O que significa isso, nesse caso aqui? Tem uma propriedade muito interessante. Né? É a propriedade importante de que, se eu combinar a horizontal e vertical, e aqui, né, eu consigo localizar o bit que está errado, não está? Quem é o bit que está errado? Vira tipo linha por coluna, né? Sim, É né? tipo xadrez. Tipo Letra xadrez. tal, número tal. Tá, muito bem. Eu consigo localizar o dito cujo, né, que falhou. Não consigo? Né? Porque eu Sim, tenho a linha e tenho a coluna. E se eu tenho a linha e a coluna e conseguir localizar o dito cujo, o que eu faço com esse cara aqui? corrige. Você arruma. Ah, meus parabéns. Corrige, né? Porque é muito simples, né? Se ele não é um, o que ele pode ser? 0. Zero, né? Não tem outra possibilidade, é binário. Tá? Então, eu chego aqui, para esse sujeito, né? Meu amigo, você está errado, tá? O seu valor não é um. O seu valor certo aqui, esse cara aqui é zero. Bacana, tá? Então, se eu usar a combinação certa de códigos de proteção, tanto de paridades, né, ou seja, soma, eu consigo fazer um monte de coisa, inclusive corrigir erros, tá? Não só detectar, como corrigir. Gostaram da ideia? Né? Isso é criativo, né? Tá? O código de Hamming é mais ou menos essa ideia, tá? A gente vai ver rapidamente. Não sei se vai dar tempo, mas vai dar sim. Até meia-noite tem tempo. Essa é a vantagem de não ter aula depois das 11, né? Vocês já estão jantados, né? Estão bem acomodados, portanto dava para ficar até meia-noite, né? Vamos lá. Vamos ver. Brincadeira, gente. Vamos para a transparência. Tá aqui. Então, voltando para... Pausa. Voltando então para o código Hamming, tá? O que ele faz? Ele tem um bit de paridade. Ele usa também o bit de paridade, também, só que de uma forma inteligente também. Da mesma forma que o objetivo, você pode cruzar, né? Você pode cruzar o horizontal e o vertical para tentar localizar o bit. O que o Ramin fez? Ele faz também uma coisa interessante, que é... Ah, bom, tá aqui o exemplo, né? Bit de paridade. Então vamos pular isso aqui. Tá? Sistema de paridade, acho que já... Não sei se tem alguma novidade aqui, depois a gente comenta. Tá? Hamming, né? Além de detecção de erros, é possível especificar qual o bit que ocorreu e corrigir. Tem um blá aqui, mas depois a gente volta para trás, tá? Então, o que ele faz, o código Hamming? Esse aqui é um exemplo de 4 bits, né, de dado, e está acrescentando 3 bits, né, de paridade para proteger esses 4. Então, no fundo, é um sistema que vai mudar, né, a redundância, quer dizer, ele vai ficar de 4 e passar para 7. Tem 3 bits de redundância, né? Então, espaçoso. Mas a vantagem desse esquema do algoritmo de Hamming é que ele vai não só detectar o erro, como também vai corrigir o erro. Tá? Então, vocês podem ver que aqui são os dados e ele insere o bit de paridade em alguns lugares fixos, tá? Em sequências binárias, tá vendo? Tá? Depois a gente vai explicar por que ele está fazendo isso. E tá aqui. Tá? O P1, P2 e P3 são bits de paridades calculadas, tá? E calcula
né, para composições diferentes de dados. Tá? Então, o dado aqui, no caso, ele inclui o próprio bit paridade. Então, nesse caso, você tem 1, 3, 5 e 7, calcula a paridade de 1, 3, 5 e 7. Depois, o outro, P2, calcula a paridade de 2, 3, 6 e 7. E depois, no P3, calcula a paridade de 4, 5, 6 e 7. Então, 4, 5, 6 e 7. Tá? Qual que é a ideia dessas composições? Vocês veem que tem uma mistura, né? A ideia aqui é compor alguns bits, né, de dados, exceto 1, 2 e 4, que são paridades mesmo, né? Ele pega os bits de dados e combina de tal forma que esse bit de paridade calcule pelo menos dois dos dados. Lembra que no horizontal e vertical você tinha uma paridade, tanto horizontal como vertical, calculando pelo menos são duas paridades de pelo menos, cada bit de dados tem pelo menos 2 bits de paridade cobrindo ele, de forma diferente. Tá? É a mesma coisa, você vai cruzá-los. Tá? Então, por isso que você tem, né, os dados aqui são 3, 5 e 6. Né? Tem o 3 aqui, o 5 aqui, e o 5 aqui, o 6 aqui, o 6 aqui, e o 7, bom, está nos 13, né? Tá? Então tem pelo menos dois paridades cobrindo eles. A ideia é permitir, através da detecção, a localização do bit com erro. A mesma lógica por trás disso. Só que ele posiciona, né, esse bit de paridade de uma forma inteligente. Qual o objetivo em posicionar esse aqui? Ele posiciona de forma que ele gere um número que bit de paridade que dá a indicação direta do qual o bit que falhou, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, o código resultante, que passou de ser 4, né, com máxima otimização, então ele está protegendo 16 valores possíveis, 2 elevado à quarta, né? Ele aumentou para 7, então aumentou o espaço de código. Né? Só que ele colocou esse bit de paridades que não contém informação, né, de uma forma inteligente, de forma a espalhar o dado de uma forma uniforme dentro do espaço de código. Tá? Então, imagine o espaço de código aqui. Né? Tá? Então, ele é uma bolinha assim, que era 16 valores possíveis, ele aumentou para 2 elevado a sétima. Tá? 2 elevado a sétima é 128 valores diferentes. Aumentou bastante. Só que você não está usando códigos um perto do outro. Tá? Porque não adianta nada você reduzir, aumentar o espaço de código e você manter a distância de código. A ideia é você espalhar a distância de código de uma forma uniforme, né, distribuir os símbolos de uma forma uniforme dentro do espaço, para que a distância de código seja distribuída de uma forma uniforme, né, para todos os símbolos. Vocês entenderam o que eu falei? Eu acho que sim. Tá? Então, como é que eu faço isso? Eu faço colocando esses códigos, né, esses bits de paridades, né, que está em amarelo aqui, o P1, P2 e P3, em lugares certos, em lugares onde permita, né, que o código final seja, no lugar certo, que você agregue, né, esses códigos de uma forma, não está nos pontos de valores binários, tá, de forma a distribuir melhor esses códigos, o D1, D2, D3 e D4. Tá? Normalmente são os casos mais significativos, né? Porque você consegue espalhar mais. Tá? Então, essa é a lógica. Você tem o espaço de código, eu aumentei o espaço de código, tá? Passou de 16, não, 16, 2 elevado a 4, né? 16 valores para 2 elevado a 7, né? Que é 127. Quer dizer, aumentou bastante espaços, né? Possíveis, valores possíveis. Só que eu distribuí de uma forma uniforme nesse espaço, os 16 símbolos. Tá? Então, com isso, tá, com esse espalhamento mais uniforme, eu primeiro consegui fazer com que eu consiga detectar melhor os erros, e mesmo que os erros ocorram, um erro só, hein? Tá? Uma virada única, eu consigo corrigir essa virada. Tá? Então, a mesma coisa, eu peguei
espaço e como se fosse uma pizza, né? Dividir em 16 fatias, cada fatia tem valores diferentes, né? Antes era só 16 valores, quer dizer, qualquer virada virava o outro. Agora não, né? Qualquer virada de um bit, eu estou dentro de uma fatia de 16 possíveis, tá? Eu consigo agregar, consigo corrigir, detectar o erro e corrigir. Tá? Então, vamos lá. Essa é a ideia geral. Vamos ver como é que o algoritmo funciona. Tá? Então, esse é o algoritmo de Hamming. Começa assim. Em primeiro lugar, né? Quantos bits, né, eu tenho que acrescentar de redundância? Tá? Essa é a conta que tem que ser feita aqui. Epa, estou usando coisa errada. Deixa eu ver onde é que está o destaque. Perdi o meu marcador. Tá aqui o destaque. Então, é essa lógica que, né, faz esse amarelinho que está aqui, tá? Que faz com que eu calcule o número de bits de paridades, tá? Bom, o que isso significa aqui, tá? O D é a quantidade de bits de dados, P é a paridade, e isso aqui tem que ser menor ou igual que 2 elevado a P, tá? O P está de um lado e está do outro, né? Então, meio complicado resolver isso aqui. Nós vamos resolver meio que no chute, tá? Então, vamos ver. Se eu quero 4 bits, quero proteger 4 bits, tá? De dados. Então, o D é igual a 4, tá? Quais os valores possíveis de P? Vamos tentar primeiro P igual a 2. Tá? Para P igual a 2, nós temos 2 elevado a 2, que é igual a 4, que é o lado de cá, né? E D mais P mais 1, que é D 4, P 2 mais 1, dá 7. Né? Então, 4 é menor que 7. Não é o suficiente. Eu tenho que ser maior, né? Ou igual, tá? Os dois lados aqui. Tá? Então, vamos tentar agora com P igual a 3. P igual a 3, nós temos 2 elevado a 3, a terceira, igual a 8. Portanto, e o D mais P mais 1 vai dar 4 mais 3, né? O P agora é 3, né? Mais 1 igual a 8. Portanto, eu consigo, né, fazer com que essa equação seja verdadeira, né? Aqui, novamente, aqui em cima. Tá? Deu destaque, né? Tá? Então, tem que ser maior ou igual. Portanto, o P igual a 3. São necessários, portanto, 3 bits de paridade, 3 bits de paridade, para proporcionar a correção de um erro, de um único erro, em uma sequência de 4 bits de dados. Tudo bem? Dúvidas? Meio chato, né, esse cálculo do P. Mas basicamente é o seguinte, quanto de bits de paridade eu tenho que acrescentar, né, para proteger um certo número X de dados. Tá? Então, para 4, que é o nosso caso de exemplo, né, 4 bits de dados, eu preciso de 3. Vocês viram que quase dobro, o dobro do tamanho original em termos de bit, né? Quase o dobro, né? Para proteger 4, eu preciso de 3. Bom, é o preço que se paga, né? Tem outros esquemas mais simples, né? Se eu quiser detectar um erro, eu mando a mesma mensagem 2 vezes idênticas, por exemplo. É meio fácil, bem simples de fazer isso. Se eu tenho dois blocos de mensagem, eu comparo os dois. Aí, se der um bit diferente, eu sei que deu um erro. Só que eu não saberia dizer quem está errado, né? É um sistema binário, tá? Um está com 0 e está com 1, mas qual que é o verdadeiro? Então, se eu mando duas cópias, quer dizer, eu mando o original mais uma cópia numa mensagem, tá? Eu dobrei de tamanho, em termos de espaço, tá? A densidade caiu pela metade,
Em compensação, eu consigo detectar toda a virada de bit, independentemente onde ocorra, mesmo que seja uma virada dupla. Tá? Bom, se eu quiser que corrija, né, esse erro, principalmente para uma virada simples, o que eu consigo fazer? Eu mando 3 cópias. Tá? Aí, por votação majoritária, né, se tem um, os outros 2 cópias está dizendo que é 0, né, é 0 e 0, votação majoritária, eu consigo dizer que aquele bit é 0 e não 1. Eu consigo corrigir de uma certa forma. Tá bom? Então, é o triplo, né? Mas esse caso aqui do Hamming, para proteger, para corrigir 4 bits, eu estou gastando só um pouco menos que a metade. Tá? Um pouco menos que o dobro, na verdade. Tá bom? Que é um bom negócio. Estão concordando? Vamos lá, coragem. Então, inserção do bit paridade. Então, por que está sendo colocado os bits nessas posições? Tá? O que ele faz? O bit mais esquerdo é 1, o próximo é o 2, assim por diante. Ele põe esses bits paridades na sequência das potências de 2. Então, ele põe na posição 1, depois na posição 2, na posição 4, na posição 8, assim por diante. Tá? Então, o objetivo dessa distribuição é justamente permitir o melhor espalhamento, né, do código resultante dentro do espaço do código. Quer dizer, eu coloco o espaçamento mais uniforme e constante, né, dentro do espaço de código. Tá? Lembra da distância de código? Tá? Eu estou evitando de ser números muito próximos, tá? Criar código muito próximo, porque eu perco esse efeito. Né? Então, efeito de proteção. Então, estou aqui, o P1, P2, que são as paridades, né, estão seguindo essa ordem. P1, P2, P3 aqui, não tem, o P3 está na posição 4, tá? Tá vendo? Tá? E aí, entre eles, vai entrar o D1, tá? E aí, se você tiver mais um bit de paridade, ele vai entrar na posição 8. Tá? Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui só tem 7, né? Então, entraria depois do D4. Tudo bem? Tá? Então, veja, primeiro, quantidade de bits de proteção, que são as paridades, são os P's, né, calculada a partir daquela equação. Depois, eu insiro os P's, né, nessa ordem que está aqui, ordem de sequência das potências de 2. Bom? E, finalmente, calculo, né, as paridades. Tá? Para isso, está aqui o bit, né? E aqui está a posição do bit. Tá? Para isso, eu faço mais uma coisa. Né? Eu converto a posição dos bits em bit. A posição dos bits em bits. Por exemplo, a posição 6, né? Convertendo em bit dá 1, 1, 0. Tá? Esse valor que está aqui, ó, 1, 0, equivale a 6, que é a posição 6. Tá? E assim por diante. Eu monto, crio essa linha toda aqui, ó. 001, 010, 011, que é o 3, 100, 101, 101, 110 e 111, é o 7, né? Tá? São 3 bits. Usando aquela equação, a gente sabe que são 3 bits de paridade, portanto, são 3 bits que eu estou acrescentando, e ele vai dar um número maior ou igual, né, para codificar todas as posições. Tá? Esse é por trás, essa lógica. E por que fez isso aqui? Porque a partir dessa numeração, eu vou escolher os bits que vão preencher, né, vão ser usados para calcular o P1, P2 e P3. Tá? Quais são os bits? Vamos lá, então. O número de posição do bit de paridade P1, P2, por exemplo, tem um bit no meio. Né? Devemos verificar todas as posições que tem um no meio, assim. Vamos lá. Está explicado o texto, tá? Eu vou facilitar. Tá? O texto diz o seguinte, né? O bit aqui, posição do P2, não sei se deu um destaque diferente. Ele é 010, né? As potências de 2, nas posições de potência de 2,
ele só tem um único 1. Essa é uma característica de uma numeração binária, né? Veja, aqui tem 2 1s. Tá? Aqui também tem 2 1s. Aqui tem 2 1s e aqui tem 3 1s. Tá? Mas as posições, né, dos bits de paridade foram colocadas nas posições de potência 2. Portanto, como é potência 2, só vai ter um único 1 na posição. Tá? Então, esse cara, por exemplo, tem um 1 no meio. Tudo bem? Então, eu vou calcular, né, a paridade de todas as posições que tem um 1 no meio. Ou seja, eu vou calcular a paridade, o P2 vai ser a paridade, né, par, no caso, de todos que estão com 1 no meio. Então, o 3, né, a posição 3, que é o D1, tem um 1 no meio. Esse cara não tem um 1 no meio, o P3. D2 também não tem um 1 no meio, mas o D3 tem, e o D4 também tem um 1 no meio. Certo? Tá ficando tarde, né? Vamos ver. Tá? Então, com isso, eu calculo o P1, P2 e P3. Pode ver aqui, ó, P1, tem 1 na posição 1, o P2 está na posição no meio e P4 está na posição, né, primeira posição que está aqui. Com isso, né, eu calculo a paridade de cada um dos dados. Agora vamos escolher um dado qualquer. Tá? Vou escolher um dado que está aqui, que é o 1001. Tá? Como é que eu calculo o P1? P1 é a paridade par, né, dos que tem um 1 aqui, né, no valor mais significativo, no caso, né? Tá? Na primeira posição que está aqui. Então, o 2 não tem, o 3 tem, né? Então, é o 1, o 5 também tem, o 6 não tem, o 7 tem. Então, é paridade entre 1, 0 e 1. 1, 0 e 1. É paridade par, portanto, o P1 é 0. P1 é 0. Tá bom? Lembre disso. Vamos calcular do P2. Tá? No P2 é o bit no meio, então é o 3. Né? Que mais? É o 6 e o 7. Então, 3, 6 e 7 vai ser 1, 0 e 1. Portanto, o P2 também é 0. Tá? E o P4, né, é o bit 1, aqui nesse mais significativo. Então, esse aqui não tem, é o 5, 6 e 7. Então, é o 0, 0 e 1. O bit de paridade de 0, 0, 1 é 1. Então, nós temos 0, 0 e 1. Vamos ver se isso aqui é isso. 0, 0 e 1. Tá bom? E aí, gente? Estão aguentando firme? Poucos sobreviventes, né? O pessoal já está abandonando o barco. Então, esse é o valor final, né? Para proteger esse dado de 1, 0, 0 e 1, né? Foi acrescentado os bits de paridade de 0, 0 e 1. Tá? Então, a ideia básica é realmente cruzar as coisas, né, as paridades de forma a gerar esse código aqui. Bom, como é que ele detecta o erro? É a parte mais fácil, tá? Então, vamos supor, então, que esse bit aqui seja errado, o bit 0 que está aqui. Né? O bit de paridade, o próprio bit de paridade. Ele converteu de 0, mudou de 0 para 1. Desculpe, de 0 para 0. Então, como é que eu detecto o erro que está aqui? Né? Você recalcula, né, o bit de paridade, tá? Deixa eu ver se está aqui. Tá aqui. Primeira verificação do bit P1, tá? As posições. Tá? Vamos lá, P1. Tá? Verificar o P1. Então é 1 nessa posição, então vai verificar a checksum de 1, desculpe, do 3, do 5 e do 7.
3, 5 e 7. Então, bit de paridade aqui é 1, 5 e 7. 1, 0, 1 e o bit de paridade é 0, tá certo. Então, o P1 tá certo, tá? P2, vamos ver se detecta, é o bit no meio, né? Tá? O bit no meio, portanto, aqui é o 1, 6 e 7. 1, 6 e 7. Tá? Então tá certo. 1, 0 e 1. Bit de paridade de 0. Então P2 também tá certo. P4. Né? Vai detectar, calcular a paridade do primeiro bit aqui. Então vai pegar os 5, 6 e 7. 5, 6 e 7 dá 0, 0 e 1. Bit de paridade tinha que ser 1. Não deu. Deu 0. Tá? O próprio bit de paridade tinha virado. Então detectou o erro aqui. Tá? Então, os que deram certo, o cálculo bateu, tá? Eu vou considerar eles como 0, 0, né? E o que deu errado eu vou considerar como 1. Tá? Então, essa conta aqui vai ser feita aqui, ó. 0, 0 e 1, incorreta. O 1 aqui, na verdade, não significa que o bit de paridade deveria ser 1. Significa apenas que foi detectado uma incorreção. Tá? Se não bateu, ele põe 1. Tá? E aí, ele monta depois as posições, né, a partir desse bit. Tá? Então, só que invertido, tá? Em vez de ser o P1, P2, P10, vai ler assim, P3, P2 e P1. Então, se você montar, né, a detecção de erro, eu detectei erro aqui, não detectei aqui, não detectei aqui. Então, deu 1, 0, 0. Isso aqui é 1, 0, 0. Bom, 1, 0, 0, ele vai indicar qual é o bit, né? Qual a posição que está errada. 100 é esse cara aqui, ó, próprio 4, 100. Então ele conseguiu localizar, não só detectou, como localizou o local do erro. Bacana, né? Então, a própria sequência, né, de detecção de erros das paridades, né, vai indicar qual é o bit errado. Tá? Então, essa é a lógica de todo esse algoritmo. É um algoritmo muito inteligente, muito bem montado, muito esperto, na verdade. E tem essa característica, não só detectar, como indicar qual é a localização do erro. Tá bom? Meio confuso, meio complicado, mas acho que com alguns exercícios vocês vão conseguir entender. Tá? Mas essencialmente é um uso inteligente, né, da bit paridade e colocando as coisas nos lugares certos de forma a permitir essa localização de uma forma simples e direta. Tá bom? Bom, é meio cansativo, né, gente? Principalmente considerando o horário. Já está batendo 11 horas, a gente tem que encerrar a aula. Mas, qual o potencial disso, né? Vocês viram que tem quase infinito, né? Tem uma coisa, só uma questão de criatividade, né? De criar códigos, pode criar algoritmos e potencial, né, de ter essa capacidade de não só de detectar, como de corrigir erros. Imagine isso de uma forma mais ampla, né? Então, você tem um potencial através da codificação, de ter um sistema, né, de registro de dados bem robusto, e não só o bit por si só ser robusto, como também incorporar códigos que permitam essa robustez através de algoritmos, né, através de códigos adequados. Tá? Então, no Shannon e Huffman, a gente fez uma coisa enxugando redundâncias para achar o melhor código mais eficiente, extremamente eficiente. Eficiência 1 máxima. E aí, a partir dessa eficiência máxima, nós estamos acrescentando redundâncias de uma forma inteligente que agrega mais propriedades a esse código. Tá? Então, esse é um exemplo muito interessante, inclusive de Rami, agrega conceitos interessantes também do uso inteligente desses códigos. Tá bom? Bom, gente, acho que já chega por hoje, né? A gente vai voltar um pouco esse tema na aula que vem, com mais calma. Tá?
Mas já dá para ter uma ideia, né? De qual o potencial desses códigos. Espero que tenham gostado das aulas. É muito cansativo, né? Concordo com vocês, mas muita coisa que a gente vê, né? Acho que a aula de hoje, apesar de ser 2 horas, que viu muita coisa. Viu principalmente o potencial, né? Desses códigos. Espero que o pessoal mais interessado, né? Anime um pouco a trabalhar um pouco nessa área. Para a área, o pessoal da matemática é um prato cheio, né? Bom, bom, a ideia realmente não é torná-los em especialistas, né? A ideia é realmente mostrar o que existe, vocês sentirem a profundidade por trás disso, a inteligência desse pessoal que bolou essas coisas, né? Anos atrás. Tá bom? É isso aí, gente. Deixa eu só lembrar de salvar a gravação antes que eu perca essa gravação. Bom, é isso aí, gente.